primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Enquanto isso, aqueles que não precisam sair para beber água, vamos fazer aquela oração cantada. Santo Agostinho, um dos pais da igreja antiga, afirmou com base escriturística que quando nós cantamos, dependendo do que estamos cantando, estamos orando 2 vezes. Isso é bom, não é? Então vamos cantar, vamos orar cantando, enquanto os outros chegam. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer no meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer primeiro amor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Toda a igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque muito que há necessita mais de ti. Eu lembro que quando novo convertido em São Bernardo do Campo, São Paulo, depois dessa parte, o ministério de cântico lá continuava assim: Senhor, eu quero ser como tu, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, eu quero ser como tu. E aí emendava: conheci um grande amigo. E aí eles prosseguiam. É uma relembrança. Deus seja louvado. Nós precisamos entender a importância do cântico, meus irmãos. Não é cantar por cantar, não, viu? Precisamos entender. Meus irmãos, como havíamos dito, isso aqui é por conta dos livros, são muitos. Os livros chegam e eles mandam obrigado, diácono amado. Como havíamos dito há 8 dias, iniciaríamos, e as classes já se encontram lá nos encontramos em nossas classes, esse tema, o desaparecimento de Deus. Contudo, antes de adentrarmos propriamente a nossa classe de adulto, não podemos deixar pela metade o que iniciamos há 8 dias. Um subtema
daquele tema, provações, a rota do amadurecimento na fé. E o subtema desse tema, há 8 dias, lembram? Como encarar as provações. E calma, porque quando você pega uma revista dessa, e ele tem base num livro dele, Albert Moller, é um livro mesmo. Eu lembro que eu comprei esse livro quando morava em Recife, morava na Grande Recife, um livraço, é muito bom o livro. Tem tudo a ver também com isso, não é? Tem tudo a ver com isso. Quando nós lecionamos, e nós lecionamos com muita frequência, mais ainda no departamento de teologia sistemática, mas o que vamos dizer agora se aplica também ao departamento de teologia bíblica, mas se aplica também ao departamento de teologia histórica, se aplica também ao departamento de teologia aplicada. Cada departamento desse tem muitas disciplinas, muitas cadeiras, muitas matérias. E quando nós iniciamos, por exemplo, a doutrina do ser de Deus e seus atributos, que tecnicamente chamamos de teontologia, teos, Deus, logia, estudo, tratado lógico do ser de Deus. Quando nós lecionamos teontologia, a doutrina do ser de Deus e seus atributos, ou quando nós, como subtema desse tema, trabalhamos o ser de Deus e a sua providência, nós começamos apresentando alguns pressupostos, que são verdades primeiras que sustentam outras verdades. Sem essas verdades, as outras acabam desmoronando. Por exemplo, Deus existe. E a segunda, Ele se revelou. Se Deus não existe, Ele não se revelou. Então vejam como uma coisa está ligada à outra. São verdades primeiras que sustentam outras verdades, e elas não precisam de comprovação. Claro que existem outros pressupostos. Esse primeiro nós chamamos de pressuposto metafísico, aquilo que está para além do que os nossos olhos enxergam e vê. O segundo nós chamamos também de pressuposto epistemológico. Como conhecemos o que conhecemos? É possível conhecermos? É. No nosso caso, a nossa epistemologia, ela é revelacional. Deus existe e Deus se revelou. Então essa revista, ela é muito apropriada para o momento também. Mas como dissemos, eu preciso encerrar o subtema daquele tema, mas tem tudo a ver com isso. Esse Deus que existe e se revelou, Ele tem um telos para tudo. Telos. Aliás, mesmo tendo uma apologética pressuposicionalista, é a apologética que diz que nós não precisamos de argumentos para provar que Deus existe, sem anularmos a apologética evidencialista, que nós também amamos. Nós também amamos. Mas quando nós fazemos uso da apologética, a defesa da fé evidencialista, o que é a defesa da fé evidencialista, a apologética evidencialista? Ela faz uso das evidências que são encontradas na criação para demonstrar que Deus existe. E um dos argumentos da apologética existencialista para fazer teodiceia, para tentar fazer uma defesa de Deus, da existência de Deus, é o argumento teleológico. 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 Telos, propósito. Então os estudiosos dessa área dizem, eles observam a criação, macro, micro, seja também fazendo uso do conhecimento científico ou empírico, e eles dizem, tudo que existe tem uma finalidade. Por isso que a ciência não é nossa inimiga. A ciência, pseudociência, porque tem gente chamando aí uma falsa ciência de ciência.
Ciência sim, cientificismo não. Há uma diferença. Ela não é nossa inimiga. Porque a ciência, digamos assim, são os estudiosos de um dos livros de Deus, o livro da natureza. E nós, os pastores, a igreja, estuda o livro especial da revelação especial, redentora, a Escritura Sagrada. Elas não são antagônicas. Ou a minha interpretação da Escritura está equivocada, está colocando a Escritura em rota de colisão com a ciência, ou a ciência também está se equivocando e colocando a ciência em rota de colisão com a Escritura. O problema nunca está na verdadeira ciência e nunca está na Escritura Sagrada. Sempre está no homem. Telos, tudo tem, queridos. Esses dias, estava no meu escritório, no meu gabinete pastoral particular, na minha biblioteca. Valeu, guerreiro, estamos juntos. E eu estava lá, preparando, ou dando continuidade à preparação dessa série. E eu fico perguntando realmente como é que alguns pastores vão conseguir alimentar a igreja se eles não têm fontes de pesquisa boas. Porque a gente tem que passar por 30 comentaristas bíblicos de Gênesis, subordinado ao Espírito Santo, para poder preparar um sermão. E eu estava lá, janela aberta da casa pastoral, fica pro muro da casa. Aí de repente eu vi um pulinho assim, um batido. Pá! Gato. E ela trazia na boca um filhote. Queridos, para mim ali foi uma aula do argumento teleológico, teleologia. Uma aula, Deus mostrando para mim, olhe, quem deu a ela esse instinto de mãe? Foi o Big Bang. Tem um design inteligente por trás disso. Lindo, Carlos Gonçalves, Carlos Silva, Carlos Alencar, muito Carlos agora, graças a Deus. Aí ela foi dentro da casa pastoral e encontrou o nosso sofá com um espaçozinho e entrou. E lá ficou. Aí eu pensei, tem mais aí. Ela deu um tempinho, ele miou, parece que ela deu aquele aconchego, ele parou de miar, aí ela saiu, olhou para um lado e para o outro, saiu novamente. Eu digo, Jade, vem mais aí. Ela vem com outro. Deu um tempinho, parou de miar, saiu novamente. Eu digo, agora deu certinho. Ela vem com outro. 3. Eu digo, será que tem mais? Ela saiu novamente, voltinha 4. Eu digo, agora deu. Aí ficou nos 4. Ela não buscou mais. Está lá. Está lá. Tivemos que deixar lá, tiramos do sofá para não feder, colocamos lá num espaçozinho legal, até que os gatinhos ganhem um pouquinho de força, porque eu tenho um dever ecológico com essa criação. Eu não posso pegá-lo e botar numa caixa e dizer, se vira para lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu vi ali um telos, um animalzinho daquele que não foi criado à imagem de Deus e semelhança, com instinto de mãe, Elaine. Eu passei a manhã todinha olhando para a Jade assim, dizendo, a Jade é demais. E ela, agora deu certo, agora pronto, vai acabar com o meu sofá. Se bem que ela gosta também, mas vai acabar com o meu sofá. Vamos tirar esse gato daí, eu digo, vamos deixar um pouquinho. Telos! Eles não dá para olhar para o mundo, João, e não ver isso, querido.
Não dá. Aí eu entro lá onde ela está agora, saí pela manhã, está lá os gatinhos mamando. No primeiro momento, quando ela trouxe, quando se aproximava dos gatinhos, a reação dela, ela percebeu que não somos inimigos dela, nem dos gatinhos dela. Ela agora fica passando pelas nossas pernas. É o jeito de expressar carinho. Telos, o Deus a quem servimos subsiste em 3 pessoas, e Ele não é uma ficção. Ele tem um telos para tudo, inclusive até para as nossas provações. Ele tem um propósito para as provações. Por isso aquele tema anterior, provações, a rota do amadurecimento na fé. Dissemos aqui, nós já trabalhamos esse tema, estamos no subtema. E há 8 dias iniciamos aqui como encarar as provações. Tiago, põe aí por favor, Venâncio. Como encarar as provações? As provações que têm um telos estabelecido por Deus. Como encará-las? Com alegria, lembram? Tiago, 1º capítulo, com alegria, palavra de Deus. É com alegria que devemos encarar as provações. Gente, não é tão fácil não. Já dissemos aqui que Tiago não é masoquista, porque o Deus a quem Tiago servia e nós servimos não é masoquista. Ele não está dizendo, olhe para a provação e fale que coisa linda, coisa boa, maravilhosa. Não, o que ele está dizendo é, olhe para o telos. A alegria, ela se dá em virtude do telo, do propósito. Já trabalhamos isso aqui. Volte por favor aí, Venâncio e Arthur. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passarem por várias provações. Já trabalhamos esse texto aí. Queremos apenas destacar aí em tende por motivo de toda alegria passar por provações. Alegria. Razão, porque tem um telos aí. Tem um telos aí glorioso. E se você quer um resumo desse telo glorioso, é só você pegar Romanos 8, a partir do 28, 29 e 30, e você tem lá uma explicação desse telos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu telos, propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está aí o telos da aprovação. Sermos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Luiz, errei não, né? Meu xará aqui. Nós temos um xará aqui, Luiz. Eu gosto desse nome também, guerreiro. Luiz. Entendeu, Tiago? É o Tiago de Juazeiro, viu? Tem um Tiago de Petrolina, tem um Tiago de Juazeiro. Que o Senhor manda mais Tiago para cá. O telos. Mas aí dissemos também há 8 dias que devemos encarar a aprovação com, além da alegria, sabedoria. Pois Tiago, movido pelo Espírito Santo, ele entendeu. Agora pode adiantar o texto. Sem sabedoria não saberemos encarar a aprovação. Vamos fazer uma leitura equivocada dos acontecimentos. Queridos, muitas vezes o Senhor Deus quer nos colocar aqui. Só que aqui está muito bom para mim. E eu trabalhei tanto para estar aqui, então é natural. Acaba gerando uma zona de conforto. Mas dentro do seu telos maior, dentro do seu telos específico para mim, dentro do telos personalizado de Deus para mim, Ele agora quer que eu esteja aqui, porque Ele quer que eu abençoe agora aqui. E eu fico resistindo lá. Aí o que é que Ele faz? Provoca circunstâncias. Eu experimentei isso como pastor. Nós experimentamos isso como casal pastoral. Ele provocou circunstância. Eu chamo de os empurrões de Deus. Ele vai te empurrando, meu irmão. Ele não erra. Deus seja louvado, porque Ele não erra. Até mesmo quando nós resistimos, Ele não erra. Exemplo, Ele disse para o profeta Jonas: sai daí e vá para Nínive.
Ele foi para Nínive. Eugene Peterson tem um livro sobre vocação espiritual, que ele trabalha o profeta Jonas. Gente, eu recomendo para todas as lideranças. É para a ovelha também, mas esse livro, Vocação Espiritual, é forte. Ele não foi. E geralmente, e lá no passado eu cometi também esses erros. Por favor, não falar apenas com alguém de fora, alguém de dentro, novo no ministério. E todos nós achávamos que Nínive não foi para, Jonathan não foi para Nínive, foi para onde? Tarsis, por covardia, não foi? Quem é que já não viu isso? Como se a razão principal fosse covardia. Não, o texto não diz que foi covardia, não. Principal, não. Ela pode estar ali, implícita ali, não. Sabe qual foi? O texto diz: quando ele está lá debaixo de uma árvore que Deus faz brotar de forma extraordinária, para descansar a carequinha do próprio profeta, ao mesmo tempo Deus manda germe e destrói a árvore. Qual é a reação dele? Indignação. Aí Deus disse: você está tendo compaixão de uma árvore que eu fiz crescer? Uma árvore. Eu não terei compaixão de 120 mil homens, sem contar homens e mulheres que não sabem para onde estão indo? Ou seja, Jonas não foi para Nínive, para Tarso, com raiva dos ninivitas. Ele sabia quem eram os ninivitas, um povo sanguinário. E ele se zanga com o próprio Deus. Aí ele foi lá e pregou. Ele não foi pela rota mais tranquila. Ele acabou indo pela rota que Deus queria. Ele foi, mas foi pela rota, uma outra rota. Aquele Deus tem recursos diversos. Aí Deus manda um vento pesado sobre o navio onde ele se encontra. E ele desembarca lá através de um transporte fenomenal. Prega para os ninivitas um avivamento nacional, ainda que temporário. Ele se zangou porque viu o povo se arrependendo. O próprio rei se vestindo de pano de saco fazia parte das culturas da época. A manifestação de quebrantamento, de contrição se dava também nisso, às vezes, colocar o pó na terra, se vestir de pano de cinza e saco. E ele se zanga. Eu não falei? Porque em seguida Deus disse: não vou mais destruir Nínive. Aí ele se zanga. Eu não falei? Por isso que eu não queria ir. Parafraseando, por isso que eu não queria ir. Mas ele foi. Deus não erra. Então, queridos, para que nós não precisemos ter que encarar outra rota de Deus, a rota que Ele tem para nos levar a alguns lugares é uma rota mais tranquila. Mas muitas vezes, por conta da nossa dura serviço, Ele nos coloca numa rota mais complicada, mas que a gente vai chegar lá, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Sabedoria na teologia bíblica e sistemática é fácil de explicar. E Elaine relembrou o que ela leu num livro muito bom, né, Elaine? Sobre o tomate. Eu vou pedir que você repita novamente essa historiazinha do tomate. O microfone para a Elaine, só para a gente prosseguir. Já tratamos disso aí, eu não vou relembrar a sabedoria, precisamos prosseguir. Preste bem atenção. Sabedoria é o quê? Aplicação correta do conhecimento. A sabedoria é a administração correta do conhecimento. É claro, estamos sendo bem simples. Isso para mostrar que você não separa conhecimento e sabedoria. Mas também o conhecimento não aplicado corretamente não é sabedoria. E é por isso que tem muita gente com muito conhecimento, mas a Bíblia chama de tolos. A Bíblia é pesada às vezes, viu? O Senhor Deus, Ele nunca usou de... Em alguns momentos, Ele permitiu que Paulo usasse eufemismo, mas outros não. Falando aos Coríntios, Paulo já tinha batido tanto, 4 cartas, 2 Deus quis que fosse para o cano, 2 Deus não quis, Deus é soberano. Mas as próprias 2 que estão aí no cano do Novo Testamento, você percebe que Paulo, ele pastoralmente, ele vai no problema. E ele usa um eufemismo lá em 1 Coríntios 12. Ele está dizendo: olha, nisso aqui eu não vos louvo. Em quê? Na ministração da ceia.
Porque a ministração daquele sacramento naquele tempo tinha um outro formato, é claro, mas a essência continua hoje. Só que ali, no momento da ministração da ceia, da festa ágape, a festa do amor, não é como a gente pratica hoje não, quer dizer, é muito mais, era um banquete de fato. Agora, ali por aquele momento do banquete, havia um momento onde o presidente da sinagoga, o presidente da igreja, o responsável, ele fazia justamente a rememoração da ceia que Cristo fez. Mas era um banquete. Nisso eu não vos louvo. Pai, por que Paulo não está louvando a igreja naquilo? Estava faltando sabedoria. Aquele momento ali, ele estava expressando partidarismos, acepção de pessoas. Quem tinha mais, comendo mais do que devia, e quem tinha menos, ficando sem nada. Isso na ocasião da festa do amor, gente. Nisso eu não vos louvo. Aí nesse contexto ele diz, é por conta disso que tem doentes entre vós, e outros que dormem, eufemismo para morte. Deus está tratando vocês, e a prova que Ele está tratando com vocês, tem doentes entre vós, e alguns que já partiram. Estava faltando sabedoria. Elaine, a questão do tomate que eu quero prosseguir, porque já tratamos disso há 8 dias, por favor. A história do tomate, só para ilustrar o que é sabedoria. Esse exemplo está no livro da Jane Wilken, no capítulo, é o último, sobre sabedoria. Ela diz que conhecimento é você saber que o tomate ele é um fruto. Mas sabedoria é você fazer sua salada de fruta, com banana, abacaxi, melão, manga, mas você não acrescentar o tomate, apesar de ser um fruto, porque não vai cair bem. Vejam só, é só para ilustrar. Quando nós estudamos, repito, o ser de Deus e seus atributos, nós didaticamente subdividimos os atributos de Deus em comunicáveis, incomunicáveis, incomunicáveis e comunicáveis. E quando estudamos os atributos comunicáveis de Deus, ainda tem uma outra subdivisão. Nós temos atributos morais, atributos intelectuais e atributos de soberania. Na subdivisão que nós chamamos de atributos intelectuais, nós temos o conhecimento, a sabedoria, a veracidade. Deus tem todo o conhecimento, sem nunca ter precisado pesquisar, Ele não precisa, mas Ele também tem o quê? Sabedoria. Ele é perfeito na aplicação do seu próprio conhecimento. É em virtude disso que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, 1º capítulo, 2º capítulo, 3º capítulo, Jacilene, 10º capítulo, 11º capítulo. Ele está justamente descrevendo a relação do conhecimento de Deus com a sabedoria, que na relação com o universo, na relação com a terra, na relação com o seu próprio povo. É em virtude disso que quando chega capítulo 11, versículo 33, Michelin, eu agora acertei, né, Michelin? Renata, eu errei o nome de Renata aqui, não, né? Tem Renata aqui? Não, acho que eu errei aqui, depois eu descubro. Eu estou no processo de memorização de nomes ainda. Aqueles que estão chegando ou retomando, retornando. Vejam só. Quando chega Romanos 11, 33, o que nós encontramos ali, Tiago? Romanos 11, 33. É só uma pergunta retórica, sabendo que você já sabe. Olha só, se Mônica, tem uma Mônica aqui, viu, gente? Sabia que tem uma Mônica nos visitando aqui há um bom tempo? Tem uma Mônica nos visitando há um bom tempo. Por que o pastor faz isso com frequência? Somos uma igreja para frequentar? Isso tem que ser feito na prática, na prática, na prática, na prática. Mônica, quando chega Romanos 11, 33, encontramos Paulo adorando, doxologia, ato de adoração. Ó profundidade da riqueza. Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar a didática. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus, inescrutáveis seus,
Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Aí ele chama a igreja para o coral. Glórias sejam dadas eternamente. Para quem tem voz. E aqui eu estou diante de tantos músicos aqui, meu amigo. Chega um canto tremendo. Eu olho para um lado músico, olho para o outro músico, cruzo aqui, ó. Mas eles sabem que não é a minha área, graças a Deus por isso. Cada um no seu cantinho, seu quadradozinho, colocado por Deus. Entendeu? Conhecimento, sabedoria. Deus tem conhecimento infinito. Sabedoria. Só quando Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele também conferiu, ainda que numa medida menor, limitada, também as potencialidades do conhecimento e para a sabedoria. Cabe a nós administrarmos. Por isso são chamados de atributos comunicáveis. Ele comunicou. E você quer lá a base? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então precisamos de sabedoria para encarar os problemas. Sabedoria para encarar até o outro. Por que o outro está sendo áspero comigo ali agora? Por que o outro está sendo carinhoso comigo? Por que está acontecendo isso? Eu estou trabalhando bem, eu estou pastoreando bem. Por que está acontecendo isso? Sabedoria. É você usar o conhecimento que Deus te deu no poder e pelo poder do Espírito Santo e aplicá-lo corretamente. Mulheres, maridos, filhos, quando as provações chegam, elas são, já dissemos aqui, as provações são o que, queridos? Compatíveis com a fé. Não deixe os ateus desanimar você. Elas são compatíveis com a fé. Elas são inevitáveis, lembram? Inevitáveis. Elas são variadas, diversas formas, tamanhos, intensidades, e elas são temporárias, elas são pedagógicas. Então precisamos encará-las. Até quando alguém, um membro da igreja, por não ter vigiado, temos dito isso aqui. Gente, eu uso muito didática, viu? Eu uso muito exemplo, então, por favor, exemplo apenas. Didática. Eu gosto de exemplos tangíveis, ainda que dentro de usando hipérboles, exageros, são recursos que nos ajudam a entender, de ficção, de hipóteses, possibilidades, conjecturas, por favor. Então, mesmo quando o Gi, por não ter vigiado naquele dia, naquela hora, me tratou mal, muito mais. Eu que estou pastor desta igreja, devo usar sabedoria a partir do conhecimento que Deus me deu, da sua palavra. E no poder do Espírito Santo, tentar resolver essa questão. O que levou Gi... É Gisânia, gente, mas ela nos permitiu chamar de Gi. O que a levou a me tratar com aspereza? Eu vou passar agora para o presbítero César. Essa conversazinha de alguém está triste, você pergunta, o que é que você tem? Nada, gente, não existe isso. Não existe essa ideia do nada. Sempre tem uma causa. Então eu vou usar da sabedoria, a oriunda do conhecimento que Deus me deu, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Eu vou sentar com o Gi e vou dizer, vamos tentar diagnosticar. Talvez tenha sido até mesmo aqueles dias da mulher, né, Gi? Somado a outras coisas. Talvez.
Presbítero César. Pastor, é Tiago, nesse texto que o senhor fez menção, no versículo 2, quando ele motivos de toda a alegria, ou passardes por várias provações, por motivos de tantas alegrias, eu me lembrei do pastor Russell Shedd, acho que o pessoal deve conhecer, da Bíblia antiga chamada Vida Nova, era a Nova Vida, isso passou a se chamar Shedd, né? Isso. Contra a vontade, não queria que fosse assim, mas para quem tem acesso ao YouTube e colocar lá as palavras finais de Russell Shedd, ele foi visitado por uns irmãos da Igreja Batista e aproveitou para falar um pouco daquele momento que ele estava vivenciando. Ele estava já nos últimos dias, no leito mesmo, na sua cama, e ele dizia assim que era momentos de muitas alegrias, né? Ele estava passando por muitas dores, assim disse ele, muitas dores, mas eram momentos de muitas alegrias. E ele dizia assim: eu me sinto como desmamando do mundo. Eu me sinto como se estivesse sendo desmamado do mundo, né? Indo para algo muito melhor. Eu acho que na nossa caminhada ao longo da vida, a gente, todos nós, eu penso assim, passaremos por provações, né? Cada um tem que carregar a sua cruz, né? Talvez a sua seja pesada para mim, a minha pesada para o Senhor, mas cada um tem que carregar. E nesse período de pandemia, querendo fazer aqui um link, principalmente logo no início, algumas doenças relacionadas ao psique, à mente, o que seja, ansiedade, depressão, eles foram muito intensos, não é? Foram provações para alguns, não é? Mas ao mesmo tempo, elas tenham sido necessárias para alguns nesse intuito, né, de fazer com que a gente possa sempre confiar no Senhor, sabendo que existem recursos médicos também que auxiliam nessa caminhada, né? São dádivas de Deus. Pois é, né? Tem que ser visto dessa forma e não como sendo alguma muleta, mas como dádiva, como o senhor bem falou. O texto diz por várias provações e em seguida ele vai falar sobre sabedoria. Alguém pode dizer: oxe, que coisa, o que ele está falando de uma coisa, depois ele muda de assunto. Ele fala então, o link, a sacada é justamente você entender que as provações, elas são passadas justamente com a sabedoria do alto, não é? Para que a gente possa seguir adiante e que a gente possa aprender, né? Durante toda a nossa caminhada, provações virão. Nós temos que nos aprender a se apegar a Deus e controlar a nossa ansiedade, não é assim? Para que a gente possa de fato observar Deus agindo. Deus nunca vai nos deixar sós. Ele vai sempre estar conosco, assim Ele prometeu na sua palavra, e nos momentos difíceis não estaremos sós. E aprendamos a confiar, a passar por provações com sabedoria, sabedoria do alto. Justamente. E por isso que ele diz: quer sabedoria? Peça a Deus. Aí vem o quarto ponto: como encarar as provações? Peça, lembra de quê? Pedir, lembra de quê? A palavra pedir, que Tiago diz aí, quer sabedoria? Peça a Deus. Passa o texto aí, por favor. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, é uma necessidade nossa, não é Deus que precisa. Tudo dele está lá, alicerçado no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua soberania. Deus é perfeito, mas nós necessitamos de sabedoria. Se porém algum de vós necessita de sabedoria para fazer a leitura correta dos acontecimentos, até para diferenciar de uma aprovação de uma disciplina extraordinária de Deus, mas se tratando das provações, quer sabedoria? Peça a quem? A Deus. Esse é o próximo ponto. Como encarar as provações? Orando. Mas orando a quem? A Deus. Ou seja, vamos aqui inverter a ordem. Precisamos saber quem Deus é, o caráter de Deus. Precisamos saber quem é o nosso Deus. Precisamos saber ou relembrar. Prossigamos conhecendo e reconhecendo quem Deus é, gente. Eu vi uma frase hoje, esses dias, quem postou foi o pastor Renato Vagens, mas essa frase é de um outro pastor, Jay Balmer. Ele é um norte-americano, mas já plantou igreja no Brasil e voltou para... Eu sigo o Jay Balmer, eu gosto muito dele. Lembra da frase? A frase dele mais ou menos assim: tem muita gente hoje que não quer regras.
Essas pessoas querem Jesus, dizem elas. Elas também não querem igreja, elas querem Jesus, dizem elas. Elas não querem Bíblia, elas querem Jesus. Gente, é tão lindo, não é? O que me chama a atenção é que eu tenho visto ministros da palavra, pastores com esse discursozinho aí, totalmente equivocado. Porque quando se coloca, observem, igreja, regras, igreja, Bíblia, como se fossem antagônicos a inimigos de Jesus Cristo, quando o próprio Jesus estabeleceu isso. Aí eu gostei da conclusão do pastor J. Balmer, eu acho que a pronúncia é essa. Ele fala o português. Ele é envolvido com aquele ministério Atos 29. Muito bom. Aí ele disse, na verdade, essas pessoas, o que elas querem mesmo é um Jesus construído à imagem delas. Um Jesus fabricado por elas. É isso que elas querem. Porque o Jesus bíblico não se separa de regras. O Jesus bíblico não se separa da igreja. E o Jesus bíblico muito menos se separa da Bíblia. E aí, queridos, muito cuidado com alguns movimentos eclesiásticos, até mesmo em Petrolina e Juazeiro, que acabam rebanhando uma multidão de gente com esse tipo de frasezinha bonitinha, e muitas pessoas acabam engolindo. Olha, quem já ouviu essa aqui? Quem já ouviu essa aqui? Vida cristã não é religião, é relacionamento com Jesus. Lindo, não? Pois, pai, está um perigo aí, meu irmão. Olha, está aí uma armadilha retórica, linguística. Vida cristã não é religião, é relacionamento com Jesus. Mas preste bem atenção, biblicamente falando, relacionamento com Cristo consiste numa religião. A diferença é a religião verdadeira. Ora, Tiago vai falar sobre isso. A religião verdadeira para Deus é esta. Lembram? A religião verdadeira para Deus é esta. Então eu entendo quando até alguns pastores da tradição reformada usam essa linguagem, que eles querem bater na religiosidade, ou na vã religião, no fariseísmo. Mas a gente precisa tomar cuidado no processo de combater o erro, a gente não acabar tirando na verdade, né? Virou modinha. Vejam os desigrejados, e aqui falamos com muito temor e tremor a eles, não é respeito, são seres humanos. Alguns estão no movimento aí por causas diversas, por isso precisamos tomar cuidado. Não podemos ser pessoas odiosas, ásperas com todos. Precisamos orar para que a gente bate pesado na liderança desse movimento, que deturpa mesmo a escritura e deliberadamente tenta tirar mais gente do compromisso da igreja local. Mas outros tantos que estão lá nesse meio, queridos, a gente precisa tomar cuidado, tem causas diversas, razões diversas. A igreja também precisa ter o bom senso para isso. Onde eu quero chegar com isso? Quer sabedoria? Peça a quem? A Deus. Só que tem um Deus verdadeiro. Tem o Deus verdadeiro. Moisés perguntou, diante daquela teofania de Deus, podemos chamar também de uma epifania de Deus ali, a sarça. E aí Moisés agora pergunta, depois que Deus fala com ele, que vai usá-lo para tirar o povo, e o povo vai me perguntar, quem me enviou? Eu vou dizer o quê? Ele disse o quê? Eu sou o que eu sou. Então Deus ele vai se dando a conhecer ao seu povo, ao povo da aliança, da antiga administração da aliança da graça, progressivamente, pouco a pouco. Interessante que até nisso Deus é cheio de compaixão. Ele não se mostra de vez. E quando ele se mostra, ele usa a própria linguagem humana que ele estabeleceu para se dar a conhecer. Porque do contrário, jamais o finito teria condição de captar o infinito. Mas aí João Calvino diz que ele se acomoda ao próprio ser humano, mas foi ele mesmo que fez o ser humano assim, com essa acomodação. Eu sou, te enviou. Fala lá para o povo. Precisamos conhecer quem é Deus, relembrar quem é o nosso Deus, o Deus da Escritura Sagrada. Hoje se fala muito de Deus por aí, mas é preciso entender, estamos numa guerra
de narrativas também. Estamos numa guerra cultural, guerra de narrativas. Quem já leu o livro 1884, que é do mesmo autor de A Revolução dos Bichos, sabe que existe um tal de um... Parecia ficção, mas chegou a ser realidade hoje para nós. Um novo idioma hoje, meu irmão. As palavras hoje que nós usamos hoje estão sendo carregadas de outros significados. Entendeu a questão agora? A coisa não é brincadeira não, meu irmão. A coisa não é brincadeira não. Leiam esse livro, leiam A Revolução dos Bichos, leiam 1884. Eu tenho esse livro. Adquira, é baratinho na Amazon. O que tem a ver esse livro com a minha fé? O que tem a ver é que lá, já naquela época, o livro de ficções que ele fez para descrever o momento político daquela época, descreve muito mais nós hoje no mundo. Há um trabalho, há um progresso, há um trabalho hoje no objetivo de ressignificar tudo. Simone de Beauvoir, da segunda onda do feminismo, foi uma das que disseram: não, essa de ser humano nascer homem e mulher, não. Se decide ser homem, se decide ser mulher. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Se decide ser, isso é fruto de uma construção social opressora. Simone de Beauvoir é uma das lideranças da segunda onda do feminismo no mundo. Uma mulher que caiu nas garras do diabo, nas garras do seu próprio pecado, da sua própria carne do mundo. Que pena. Eu espero que naquela época alguém tenha orado por ela, alguém tenha tentado evangelizá-la, não é? É apenas um exemplo. Olha hoje aí o tal do todes. Nós estamos sendo forçados hoje a usar a expressão todes. Pastor, não precisa, isso é questão... Não, isso é questão de cosmovisão. Queridos, é balela. Essa conversa de política e religião não se mistura. Por trás de cada política, pública ou não, existe uma crença. Não existe essa tal de neutralidade. Leia o livro Conflitos de Cosmovisões, de Ronald Nash, e você vai ver. Por trás de cada cientista tem um crente, seja ele ateu. Ele crê que Deus não existe, é crença. Por trás de cada deputado tem um crente. Fomos feitos seres religiosos, fomos feitos para adorar. Não tem um ser humano na terra que não adore, todo ser humano adora. O problema é que por conta da queda, estão adorando outros deuses e não aquele que é o Deus verdadeiro. Precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Relembremos, esse púlpito aqui tem que ser fiel quanto a isso. Que esse púlpito aqui permaneça fiel. Aliás, aqueles que usam esse púlpito que sejam fiéis para falar do Deus verdadeiro. Do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é aquele que eu tento redesenhá-lo de acordo com meus interesses, é aquele que se deu a conhecer. A autorrevelação de Deus, ele se deu a conhecer. Deus existe, Deus se revelou. Conhecer a Deus, caráter. Como encarar as provações? E aí o profeta César adiantou e bem, sabendo quem Deus é. E Ele é um Deus de infinita sabedoria. Então, quer sabedoria? Peça a Ele. Aí vem a questão, encarar com oração. Peça a Ele. Esse mesmo Tiago vai falar de uma sabedoria mundana em Tiago 3. Ele vai falar de uma sabedoria mundana em Tiago 3. E também em Tiago 4. E ele vai dizer que a sabedoria mundana, e ele a descreve como diabólica, terrena, carnal. Ele vai dizer qual é o resultado da sabedoria mundana na igreja. Tiago 4, põe aí por favor, rapidinho. Já estamos caminhando para o nosso horário prometido, né? E eu quero cumprir para o bem da igreja. Tiago 4, por favor. A sabedoria mundana ele descreve em Tiago 3, logo no finalzinho, mas ele vai mostrar agora o que acontece quando a sabedoria mundana ela começa a reger a igreja. Está aí, olha. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Prossegue o texto. Cobiçais e nada tens, matais, invejais, foi o assunto de quinta-feira na reunião de doutrina, a inveja. E nada podeis obter.
Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada, ponto. Aí ele vai continuar. Nada tendes porque não. Interessante esse jogo que Tiago faz. Porque vocês não têm orado. Agora ele adiante diz, é como se ele dissesse agora, veja bem, a oração tem que ser correta. Ela tem que ser correta. Porque ele vai prosseguir dizendo o quê? Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Onde é que está o mal? Ele vai descrever. O que é fantástico é isso, gente. A hermenêutica bíblica reformada, ela diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Observe que ele explica em seguida que mal é esse. Onde é que está a essência desse mal? A natureza dele. Aí o texto diz, que mal é esse? Para esbanjardes em vossos prazeres. Você sabia que eu posso ser um homem de oração, orar muito, e a minha oração ser do mal? Porque eu posso simplesmente estar orando, pedindo para esbanjar nos meus próprios prazeres. O texto prossegue, por favor. Infiéis. Tiago era aquele... Gente, como Deus nos complementa na liderança, né? Ele levanta os Barnabés para dar chance aos Marcos nos seus vacilos. Ele levanta os Paulos para dizer aos Coríntios, aqui não. O que está acontecendo aqui não pode acontecer. Lembram 1 Coríntios 5? Mas ele usa um Tiago também. Para a hora do dimensão profética do ministro. Qual é a dimensão profética do ministro da palavra? Confrontar a própria igreja no seu pecado. É difícil, João. Luciana, que nós chamamos de Lu. Confrontar a igreja no seu próprio pecado é um desafio, gente. Ainda mais no século 21, que estamos aí vivendo uma ojeriza ao nome autoridade.